Há um boato no trabalho de que o nosso CEO é totalmente dominado pela esposa. Ele sempre usa a desculpa "preciso ir para casa para minha esposa" para faltar aos jantares da empresa. Na nossa última festa de comemoração, alguém brincou: "Nathan, você não precisa ir para casa para a sua esposa hoje à noite?" O homem olhou diretamente para mim e disse calmamente: "Hoje à noite não. Minha esposa está bem aqui." Fiquei em silêncio. Naquela manhã, percebi que tinha pego o crachá errado. Estou olhando para o cartão e literalmente quero chorar. Parada no frio congelante do lado de fora do prédio do escritório, ligo para ele. Sua voz suave atende imediatamente: "Sim?" Mal consigo dizer as palavras. "Por acaso você pegou o meu crachá?" Ele responde baixinho: "Sim." Sinto um alívio enorme. "Vou esperar lá embaixo e podemos trocar." "Não precisa", Nathan diz. "Está muito frio lá fora." "Suba. Eu passo o crachá para você hoje." Eu hesito. "Isso está tudo bem?" "Por que não estaria?" Depois de alguns segundos, cedo: "Tudo bem. Trocamos no escritório então." Ele murmura, prestes a desligar. "Espere", interrompo. "Você precisa que eu passe o crachá para você?" "Não preciso passar o crachá." Ele faz uma pausa e então acrescenta com um tom carregado de significado: "Tem um nome que você não gosta de usar. Há outras coisas que você pode me chamar." A palavra "marido" quase escapa da minha boca. Meu rosto fica vermelho e desligo rapidamente. Sim, Nathan Smith é o meu marido. Esse fato inacreditável se torna ainda mais proibido dentro do prédio da nossa empresa. Guardo cuidadosamente o crachá dele e pego o elevador para o 17º andar. Achei que o incidente do crachá tivesse acabado, mas quando meus colegas começam a chegar ao escritório, todos estão comentando sobre algo. Minha vizinha de mesa, Emma, tem as melhores fofocas. "Você sabe o que está acontecendo?" pergunto. Ela praticamente pula de empolgação. "Alguém viu Nathan usando o crachá de uma funcionária hoje de manhã." Congelo. Um cara como ele não precisa bater o ponto. Então, todos acham que ele usou o crachá da esposa. Tento argumentar, mesmo que a voz fale. "Por que presumem que é o crachá da esposa dele?" Ela acena para que eu me incline. "Na verdade, todo mundo está dizendo que a esposa do Nathan trabalha aqui, na nossa empresa." Meus dedos ficam brancos de tanto apertar a mesa. Meu coração dispara, mas tento manter a voz firme. "Quem sabe, né?" Ela dá de ombros. "É o que todo mundo está dizendo." Depois, rindo: "Agora o Nathan realmente ganhou a reputação de ser dominado pela esposa. Acordar cedo para bater o cartão por ela? Isso é hilário." Forço uma risada falsa, mas por dentro estou em pânico. O boato de que o CEO é dominado pela esposa é o mais ridículo que já ouvi. Tudo começou quando ele usou a desculpa de ir para casa com a esposa para faltar a um evento da empresa, e de repente, todos acreditaram que ele era controlado por ela. Talvez por ele ser tão frio e sério no trabalho, as pessoas precisassem acreditar que havia uma fraqueza humana nele. Isso tornava mais acessível, mais real. Mas como sua esposa de verdade, sei o quanto isso é absurdo. Nathan, com medo de mim? Voltando para casa apenas para passar tempo comigo? Ele claramente só usava essa desculpa para evitar eventos. Assim como, quando não quis o casamento arranjado que sua família planejava, ele rapidamente me encontrou, e nós tiramos a certidão de casamento. Eu sempre fui nada mais do que seu escudo. O incidente do crachá apimenta nossa vida profissional entediante. Os colegas já estão implorando ao assistente de RH para verificar os registros de crachás daquele dia, tentando criar uma lista de candidatas em potencial. Fico preocupada até que o culpado me envia uma mensagem: "Onde devemos trocar os crachás?" Com todo esse drama, não posso arriscar encontrá-los secretamente. Tiro uma captura de tela da conversa em grupo sobre a investigação dos crachás e envio para ele. "Eles vão descobrir, Nathan." "Não, a menos que queiram ser demitidos." Que confiança fria e firme. Aquela resposta me dá uma estranha sensação de segurança. Instantaneamente paro de me preocupar e respondo à mensagem anterior dele: "Não vamos trocar agora. Fazemos isso em casa." Afinal, quase não preciso do meu crachá durante o expediente, exceto para bater o ponto e comprar o almoço. Mas, claro, o universo tinha outros planos. No meio do meu turno, meu gerente me chama à sala dele. "Está pronta para a cerimônia de reconhecimento do nosso setor?" pergunta. "Você vai representar o departamento como funcionária exemplar." Aceno com a cabeça e mostro o discurso que preparei. Ele lê com atenção e depois me olha.
Normalmente, eu não precisaria revisar, mas soube que o Nathan vai participar dessa reunião, então precisamos estar ainda mais preparados. Fico surpresa. O Nathan vai vir? Sim, ele confirma ajeitando os óculos. Certifique-se de usar o crachá quando subir ao palco. Precisamos mostrar uma imagem profissional. Engula em seco. Tenho que usá-lo? O quê? Você não trouxe? Trouxe, mas não é exatamente o meu. Meu gerente suspira. Tira o próprio crachá e me entrega com seriedade. Use este. Só para disfarçar. E é melhor isso não acontecer de novo. Aceno energeticamente como um cachorro obediente. Na reunião do departamento, às 10 horas, Nathan aparece, como prometido. Estou usando o crachá do meu gerente, evitando cuidadosamente qualquer contato visual com ele. Ele parece apenas observar, sentado com o queixo apoiado em uma das mãos, sem dizer uma palavra. Logo é minha vez de falar. Reviso o discurso mentalmente, pego o microfone e começo a ler as observações preparadas. De repente, vejo Nathan levantar o celular, como se estivesse filmando algo. A câmera está apontada para mim. Ele aproxima o zoom, focando em algum ponto específico. Então algo estranho acontece. Depois de Nathan, outros colegas também começam a erguer seus celulares. Respiro fundo. Sob enorme pressão e dezenas de lentes me encarando, termino o breve discurso, sorrindo o máximo que posso. Assim que desço do palco, verifico meu celular. Uma nova mensagem. Dele. Uma foto em close de alta definição do crachá diferente no meu peito, acompanhada da pergunta curta, seca e confusa: por que não é o meu crachá? Engoli em seco. Ele sempre foi direto demais. Até por mensagem. Pensei em inventar algo, que o meu tinha caído, que alguém me emprestou, qualquer coisa plausível, mas o problema era que estávamos no mesmo andar. Ele poderia simplesmente atravessar o corredor e confirmar tudo pessoalmente. Depois eu explico. Está tudo bem. Enviei antes que o cérebro processasse a frase. O então está bem dele veio em segundos, frio e controlado, como se dissesse: vamos conversar sobre isso mais tarde. Ótimo. Justo o que eu mais temia. Nathan Smith, CEO da empresa e herdeiro do grupo, não era o tipo de homem com quem alguém quisesse um confronto. Mesmo comigo, sua esposa, ele mantinha aquela aura de poder absoluto, como se fosse impossível desequilibrá-lo. Exceto que, de alguma forma, eu sempre conseguia. Naquela manhã, o escritório estava em ebulição. O boato de que a esposa do CEO trabalha entre nós se espalhava como fogo em palha seca. Emma, minha colega de mesa e principal fonte de fofocas corporativas, praticamente vibrava de empolgação. Revirei os olhos e fingi concentrar-me na tela do computador. Você acredita em tudo que ouve? Nesse caso, quero acreditar. Ela riu. A ideia do nosso CEO ser um marido dominado é hilária. Tentei rir também, mas saiu forçado. Se ela soubesse a verdade. Enquanto o dia passava, os boatos ganhavam detalhes absurdos. Alguns diziam que a esposa trabalhava no RH, outros apostavam que era alguém do jurídico. Um ou outro mais ousado até jurava que se tratava de uma executiva misteriosa de outro prédio. Eu só queria um buraco para enfiar a cabeça. No meio da tarde, uma nova notificação surgiu no celular. Sala de conferência agora. Suspirei. Lá vamos nós. Quando entrei, ele estava de pé, observando a cidade pela janela panorâmica. A gravata perfeitamente alinhada, a postura relaxada e o olhar distante, a imagem perfeita do homem inatingível que todos viam. Sente-se, disse sem virar. Obedeci, sentando-me devagar. Quer me explicar o que está acontecendo? Perguntou, enfim, com a voz baixa, mas cortante. Foi um engano. Peguei o crachá errado. O meu crachá. Ele se virou, cruzando os braços. O olhar dele pousou em mim com aquela intensidade calma que fazia o tempo parecer desacelerar. Você sabe o que isso causou, não sabe? Sim, respondi, tentando parecer firme. Mas ninguém vai descobrir. Nathan soltou um riso breve, sem humor. Descobrir? Eles já estão quase transformando isso em um reality show. Eu sinto muito, murmurei. Não foi minha intenção. Ele se aproximou devagar. O ar pareceu ficar mais denso a cada passo. Eu sei. Mas agora... Ele parou diante de mim, apoiando as mãos na mesa. Não sei se quero continuar escondendo. Meu coração perdeu o ritmo. Nathan, nós combinamos. Combinamos enquanto fazia sentido. Agora não faz mais. E o que você quer fazer? Perguntei, a voz mais baixa do que pretendia. Ele segurou meu olhar, e o silêncio que se instalou dizia mais do que qualquer resposta.
Por um momento, pensei que ele fosse me beijar ali mesmo, no meio da sala de conferências envidraçada, com metade da empresa a um andar de distância. Mas, claro, ele era Nathan. Nunca perdia o controle. Amanhã é o jantar anual, ele disse, mudando de assunto com naturalidade. Todos os diretores, os gerentes, o conselho. Assenti. Eu sabia. Tinha ensaiado minha fala de agradecimento por semanas. Quero que vá comigo. Franzi a testa. Eu já estaria lá como funcionária. Não é assim que quero que vá. O olhar dele sustentou o meu. Quero que vá como minha esposa. Meu corpo congelou. Nathan, isso é uma péssima ideia. É a única. Você sabe o impacto que isso vai ter, certo? Sei. Ele se afastou, ajeitando o paletó. E estou pronto para lidar com isso. A questão é, você está? Não consegui responder. Ele me deu um último olhar antes de sair da sala, deixando o perfume caro e uma confusão completa para trás. Naquela noite em casa, o clima era um misto de nervosismo e algo que eu não sabia nomear. Nathan estava na cozinha sim, o CEO do grupo inteiro de avental, cortando legumes com precisão cirúrgica. Você parece prestes a fugir do país, ele comentou sem levantar o olhar. Estou considerando. Ele riu. Achei que você gostasse de jantares corporativos. Gosto quando não sou o prato principal. Nathan pousou a faca e se virou encostando-se no balcão. Fica tranquila. Eu sei o que estou fazendo. Você sempre sabe. E ainda assim você sempre duvida. Ele se aproximou abaixando a voz. Confie em mim só desta vez. Nathan, isso não é sobre confiança. É sobre reputações, carreiras, sua família. Minha família precisa aprender que eu decido minha própria vida. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça. Ele sempre dizia pouco, mas quando falava sério, tudo nele parecia ganhar peso. Suspirei, desistindo. Tudo bem, mas se isso der errado, não vai dar. Ele sorriu, e algo em mim quis acreditar. Na manhã seguinte, o boato sobre o CEO misteriosamente casado era a manchete invisível do prédio inteiro. Todos tentavam adivinhar quem seria a esposa, e ninguém sequer olhava na minha direção, o que de certo modo era um alívio. Mas o jantar estava chegando, e com ele o fim do segredo. O restaurante escolhido para o jantar anual da empresa era luxuoso, com aquelas luzes amareladas e discretas que faziam tudo parecer mais caro. A equipe de eventos caprichou, mesas redondas impecavelmente arrumadas, taças cintilantes e o logo da companhia projetado na parede principal. Mas nada disso impedia que meu estômago estivesse em guerra. O plano de Nathan ainda ecoava na minha cabeça. Quero que vá como minha esposa. Era tão simples para ele dizer. Para mim, não. Eu não era uma CEO, nem filha de família influente. Era apenas mais uma funcionária do grupo, que por acaso tinha se casado com um herdeiro numa circunstância improvável. E agora ele queria contar isso ao mundo. Quando cheguei, Emma me recebeu com o entusiasmo habitual. Você veio linda. Ela sussurrou me puxando para perto. Mas cadê o chefe? Deve estar a caminho. Ela estreitou os olhos, desconfiada. Certeza que vocês não estão tramando nada? Emma, por favor, murmurei, rindo sem graça. Enquanto os convidados se acomodavam, o burburinho aumentava. Nathan chegou alguns minutos depois, e foi como se o ambiente todo mudasse de tom. Ele sempre tinha esse efeito. O terno sob medida, o olhar firme, a postura impecável. O verdadeiro centro de gravidade da sala. E como sempre, todos se apressaram em cumprimentá-lo. Eu, claro, fingi concentração no meu prato. Evitar contato visual era a minha especialidade. Mas ele me encontrou de qualquer jeito. O olhar de Nathan me alcançou através da multidão, firme e inabalável. Bastou um segundo para eu entender, ele estava prestes a cumprir o que prometeu. O diretor de comunicações levantou a taça, pedindo silêncio. Antes de começarmos oficialmente, um brinde ao nosso CEO, que lidera esta empresa com sabedoria, paciência, e ele fez uma pausa dramática, uma misteriosa vida pessoal que ninguém nunca conseguiu decifrar. Risadas ecoaram. Até eu ri nervosa. Nathan, no entanto, manteve a calma. Pegou sua taça, levantou-se e sorriu. Misteriosa, é? O diretor riu. É o que dizem, senhor. Afinal, ninguém nunca viu sua esposa. Há quem duvide até que ela exista. Mais risadas. Nathan olhou em volta fingindo ponderar até que pousou os olhos em mim. O tempo pareceu parar. Bem, começou ele, com aquele tom sereno e autoritário que sempre usava em reuniões. Acho que hoje é uma boa noite para esclarecer esse assunto. O murmúrio cessou.
Não preciso ir para casa hoje, continuou, o olhar ainda cravado em mim, porque a minha esposa já está aqui. As palavras pairaram no ar, e por um instante ninguém respirou. Meu coração disparou. Emma, ao meu lado, soltou um gritinho abafado. O quê? Ela sussurrou, agarrando meu braço. Ele tá olhando para você? Mas eu nem consegui responder. Nathan deu alguns passos, caminhando até a minha mesa com uma tranquilidade impossível para alguém que acabará de jogar uma bomba na frente de todos os diretores. Parou atrás de mim e apoiou uma das mãos no encosto da cadeira. Para quem ainda duvidava, disse, olhando diretamente para o presidente do conselho, está aí minha esposa. O salão explodiu em murmúrios e exclamações. Meu rosto queimava. Eu estava paralisada, sentindo todos os olhares sobre mim. Alguns surpresos, outros curiosos, outros claramente julgadores. Nathan, por outro lado, parecia absolutamente em paz. Ele me estendeu a mão com aquele leve sorriso contido que só ele tinha. Vem. Eu o encarei, sem saber se ria, chorava ou fugia. Mas no fim, respirei fundo e aceitei. Ele me ajudou a levantar, entre aplausos discretos e olhares escandalizados. E por um momento, apenas por um momento, senti orgulho. Nathan entrelaçou nossos dedos. Agora todos sabem, sussurrou baixinho, perto do meu ouvido. E não há nada que eu preferisse mais do que isso. O som dos copos brindando ecoou ao redor. O diretor, ainda atônito, tentou retomar o clima festivo. Bem, senhoras e senhores, parece que ganhamos um casal oficial do grupo. Risadas nervosas preencheram o salão. Eu só queria desaparecer, mas Nathan manteve minha mão firme na dele, como se dissesse, não solta agora. Durante o jantar, ele permaneceu tranquilo, respondendo aos cumprimentos, ignorando as perguntas invasivas com a elegância de quem já estava acostumado a dominar uma sala. Quando finalmente pudemos sair, o ar frio da noite me pareceu um alívio. Você ficou maluca. Sussurrei assim que as portas do restaurante se fecharam atrás de nós. O que deu em você? Eu te avisei. Eu pensei que era uma daquelas ameaças simbólicas. Não costumo fazer ameaças que não pretendo cumprir. Cruzei os braços, exasperada. Nathan, isso vai acabar com sua imagem. E daí? Ele deu de ombros, tranquilo. A única imagem que me importa é a que você tem de mim. Aquilo me desarmou. Você é impossível. Eu sei. Ele sorriu de lado. E ainda assim você casou comigo. Revirei os olhos, mas não consegui conter o sorriso. Enquanto andávamos em direção ao carro, percebi algo diferente no olhar dele, uma serenidade que eu não via há muito tempo. Como se finalmente ele tivesse deixado de carregar um peso invisível. E de alguma forma parte desse peso também saiu de mim. Na manhã seguinte, o mundo parecia um pouco diferente. Ou talvez fosse só o escritório, que agora me olhava como se eu tivesse acabado de sair de um filme. O escândalo da noite anterior já tinha virado lenda. As pessoas cochichavam nos corredores, o grupo de mensagens da empresa estava em chamas e, segundo Emma, o assunto mais comentado do café da manhã era o casamento secreto do CEO. Quando entrei no elevador, 3 funcionárias que eu mal conhecia pararam de falar imediatamente. Uma delas ainda tentou disfarçar um sorriso. Bom dia, senhora Smith, disse num tom respeitoso demais. Sorri de volta, tentando parecer calma, mas por dentro eu só queria me teletransportar. Emma apareceu na minha mesa poucos minutos depois, carregando 2 cafés e um olhar que misturava empolgação e incredulidade. Eu ainda não acredito que você é a esposa do CEO. Ela sussurrou, me entregando uma das xícaras. E aquele momento no jantar? Foi de arrepiar. Por favor, não começa. Ele olhou para você como se o resto do mundo não existisse. Emma. Tá bom, tá bom. Ela riu. Mas só para constar, metade do escritório agora acredita que vocês são o casal mais poderoso da empresa. A outra metade acha que você é uma agente infiltrada que conquistou o chefe. Revirei os olhos, mas ri. Ótimo. Nenhuma dessas opções é boa. Enquanto ela se afastava, peguei o celular. Uma nova mensagem de Nathan. Almoço comigo. Sala 23, meio-dia. Suspirei. Claro que ele não deixaria passar. A sala 23 era uma das salas de reuniões privadas do andar executivo. Quando entrei, a mesa estava posta com 2 marmitas elegantes, a maneira discreta de Nathan lidar com qualquer coisa pessoal no ambiente de trabalho. Ele estava de pé, lendo algo no tablet, o paletó pendurado na cadeira. O terno, como sempre, impecável. Você ficou famoso, comentei, tentando quebrar o gelo. Ele levantou os olhos com um pequeno sorriso. E você também. Parabéns.
Agora somos oficialmente o tópico favorito da empresa. Isso vai passar. Você parece tranquilo demais para quem virou manchete nos corredores. Porque eu não tenho nada a esconder. Ele se aproximou e abriu a cadeira para mim. E você também não devia ter. Sentei-me, ainda meio desconfortável. Nathan, por que você fez isso? De verdade. Ele apoiou as mãos na mesa, o olhar firme. Porque estava cansado de fingir que você é só uma funcionária. Mas a gente combinamos um acordo, não uma mentira eterna. A voz dele era baixa, mas carregada de convicção. Eu te respeitei quando você quis manter o casamento em segredo. Mas chegou um ponto em que esconder parecia negar o que somos. Meu coração apertou. E o que somos? Nathan hesitou por um instante, depois respondeu sem rodeios, um casal. Mesmo que tenha começado de um jeito torto, ainda somos um. Você sabe que o nosso casamento foi uma conveniência. No início foi. Ele se aproximou um pouco mais. Mas para mim, deixou de ser há muito tempo. Fiquei sem palavras. Ele desviou o olhar, como se tivesse dito mais do que pretendia, e acrescentou num tom mais leve. E quanto à empresa, ninguém vai se atrever a te tratar diferente. Se alguém fizer isso, pode vir direto a mim. Nathan, isso só piora os rumores. Então que falem. Ele deu um sorriso pequeno, sincero. Desde que você continue comigo, não ligo. As palavras ficaram ecoando na minha mente por horas. Nos dias seguintes, as coisas se ajustaram aos poucos. Alguns colegas ainda cochichavam, outros começaram a me tratar com uma formalidade exagerada. Emma, é claro, virou uma muralha contra curiosos, espalhando versões cada vez mais criativas da história. Em uma delas, eu havia salvado Nathan de um casamento arranjado, com uma herdeira snob que odiava gatos. Nathan fingia não saber de nada, mas às vezes eu o pegava sorrindo discretamente quando passava pelo meu setor. Uma noite, quando cheguei em casa, encontrei o apartamento iluminado e o cheiro de comida caseira se espalhando pelo ar. Nathan estava na cozinha outra vez de avental, e a cena era tão improvável que me fez rir alto. Isso tá virando um hábito. É a melhor forma de garantir que você jante direito. Ele mexia a panela com naturalidade. E antes que pergunte, não é um jantar corporativo disfarçado. Que pena! Eu já estava me preparando para mais um anúncio público. Ele olhou por cima do ombro e sorriu. Já anunciei tudo o que precisava. O jantar foi simples, tranquilo. Pela primeira vez em muito tempo, conversamos sem papéis, sem protocolos, sem cuidado com quem podia ouvir. Depois, sentamos no sofá, em silêncio confortável. Eu observava, tentando entender como um homem tão metódico podia, ao mesmo tempo, ser tão humano. Tão meu. Posso te perguntar uma coisa? Murmurei. Sempre. Quando foi que você parou de ver o casamento como um acordo? Nathan pensou por um momento antes de responder. Acho que foi no dia em que percebi que eu só usava a desculpa, preciso ir para casa para minha esposa, porque realmente queria ir para casa, para você. O ar sumiu dos meus pulmões. Ele se inclinou um pouco, o olhar gentil agora. Eu só não disse antes porque achei que você não queria ouvir. Senti o coração disparar, mas dessa vez não fugi. Nathan, comecei, e então parei. Eu também mudei. No começo, achei que você só me usava para escapar da família, mas com o tempo percebi que mesmo sem mostrar, você sempre me protegeu. E eu? Sorri nervosa, eu só demorei para perceber que te amava. Por um momento ele não disse nada. Depois, se aproximou e encostou a testa na minha. Então estamos quites, sussurrou. Eu também demorei para admitir. O beijo veio depois, calmo, quase inevitável. Um selar silencioso de tudo o que tinha ficado entre linhas, relatórios e olhares contidos. Quando nos separamos, ele ainda segurava meu rosto nas mãos, o olhar cheio de ternura. Dessa vez, sem acordos. Dessa vez, confirmei, só amor. Lá fora, as luzes da cidade piscavam pelos vidros da varanda. E pela primeira vez desde que aquele casamento começou, senti que tudo finalmente estava no lugar certo.